Você tem 3 tipos de sensor de cor no óleo. Este bicho tem 12. Quando finalmente testaram, descobriram que ele distingue cor muito pior que você. E isso não é defeito. Coisas que você nunca viu, agora reveladas. Isto é mundo em detalhes. Tem um bicho pequeno que vive num buraco de Recife e que virou lenda da internet pelo olho. O argumento circula assim. Você tem 3 tipos de sensor de cor na retina. Ele tem 12, logo ele enxerga cores que você não consegue nem imaginar. É bonito, é repetido em todo lugar, e é errado. Em 2014, um grupo de pesquisadores fez o que ninguém tinha feito. Em vez de olhar a anatomia do olho e deduzir, eles treinaram o animal e testaram. Puseram 2 cores lado a lado e foram aproximando uma da outra até ele errar. O resultado saiu publicado numa das revistas mais duras da ciência e é o contrário da lenda. Você separa 2 cores que estão a 5 nanômetros de distância. Ele precisa de 15 a 25. O olho mais complexo do reino animal distingue cor de 3 a 5 vezes pior que o seu. Antes de explicar por quê, vale entender o que esses sensores são, porque quase todo mundo aprendeu isso errado na escola. No fundo do seu olho existem células que reagem à luz, e 3 tipos delas reagem a faixas diferentes do espectro. Uma puxa para o vermelho, uma para o verde, uma para o azul. Só que nenhuma delas enxerga cor. Cada uma faz uma coisa só. Mede quanta luz da faixa dela chegou e dispara um sinal proporcional. Isso é tudo. A cor não está no olho, não está pendurada no objeto e não é medida por sensor nenhum. A cor é uma conclusão, e ela é calculada, alguns centímetros atrás dos seus olhos, a partir de 3 números. E dá para provar isso sem laboratório nenhum. Pegue um objeto qualquer e leve ele para debaixo de uma lâmpada amarela. A luz que sai dele mudou inteira. Os 3 números que chegam ao seu olho mudaram. E mesmo assim você continua vendo a mesma camisa branca. Se cor fosse medição, a camisa teria mudado de cor. Ela não mudou porque cor nunca foi medição. E é aqui que está o segredo do seu olho, que não é o número de sensores. É o que o cérebro faz com eles. Ele compara, chegaram 3 números, e o que decide a cor não é nenhum deles sozinho, é a razão entre eles. Muito do primeiro e pouco do segundo dá uma cor. Um pouquinho a mais do segundo dá outra. Comparar é uma operação de subtração, e subtração é sensível. Uma diferença minúscula entre 2 números grandes continua sendo detectável. É exatamente por isso que 3 sensores rendem tanto. A precisão não vem da quantidade de medidores, vem da comparação entre eles. E comparar custa 2 coisas. Custa fiação, porque os sinais precisam se encontrar em algum lugar, e custa tempo, porque a conta tem que ser feita antes de a resposta sair. Agora ponha os números lado a lado, porque a diferença é maior do que parece. Você tem 3 classes de fotorreceptor de cor. Ele tem 12. Você distingue 2 cores separadas por 5 nanômetros de comprimento de onda. É uma diferença que a maioria das pessoas nem consegue nomear, mas o olho aponta. Ele precisa de 15 a 25 nanômetros para acertar. E repare de onde vinha o erro da lenda, porque o erro é mais interessante que o fato. Ninguém tinha mentido. As pessoas contaram os sensores, viram 4 vezes mais que os nossos e aplicaram a nossa regra. Mais sensores, mais resolução. A regra está certa para o nosso olho. O problema é que o animal não estava usando a nossa regra. E agora a pergunta que sustenta o episódio, então segure ela. Se 12 sensores distinguem pior que 3, por que a evolução manteve 12? Olho é caro. Custa energia, custa espaço na cabeça, custa nervo. A natureza não guarda por acaso um órgão caro que funciona pior. Então ele não funciona pior. Ele funciona de outro jeito. A resposta que o estudo encontrou é que os 12 canais não conversam entre si. Não existe a comparação. Cada um dispara ou não dispara, sozinho, e ninguém faz a conta. E o olho não olha a cena inteira de uma vez. Ele varre, movendo o próprio olho numa linha, como a barra de um scanner passando sobre uma folha. Enquanto varre, os 12 canais vão respondendo em sequência, e o padrão de quais canais acenderam, naquela ordem, já é a resposta. Não é uma medição que precisa ser interpretada. É um reconhecimento. É a diferença entre calcular uma conta e reconhecer um rosto. O cálculo é preciso e demora. O reconhecimento é grosseiro e é instantâneo. E aí a coisa faz sentido quando você olha a vida do bicho. Ele mora num buraco num Recife, e o Recife é o ambiente mais colorido e mais movimentado do planeta. O que aparece na frente do buraco tem que ser classificado em uma fração de segundo, e a classificação não é sutil. É comida, é parceiro, é ameaça, é nada. Nenhuma dessas 4 respostas melhora com mais precisão de cor. Elas só pioram se a resposta chegar tarde. Um animal desse tamanho não tem cérebro sobrando para bancar comparação de 12 canais.
A fiação de comparar 12 coisas cresce muito mais rápido que a de comparar 3. Ele resolveu não pagar essa conta. Trocou precisão por velocidade e processamento por sensor. E essa troca só é vantajosa num lugar específico, onde as coisas importantes são poucas e bem diferentes umas das outras. Num Recife, comida não se parece com ameaça. Não é preciso separar 2 tons de laranja quase iguais, porque não existem duas coisas quase iguais que exijam reações opostas. O olho dele é ótimo para o mundo dele, e seria péssimo no seu, e o seu seria péssimo no dele. Vale insistir nisso, porque é onde quase todo mundo escorrega. Não existe óleo melhor aqui. Existem 2 projetos que respondem perguntas diferentes. O seu tem poucos sensores e muito processamento, e entrega uma resposta lenta e finíssima. Você diz que 2 tintas quase idênticas são diferentes, o que é maravilhoso e inútil para quem precisa decidir se foge. O dele tem muitos sensores e nenhum processamento, e entrega uma resposta grosseira e imediata. Num teste de nomear cor, ele perde feio. Num teste de reagir a tempo, o perdedor é outro. A pergunta quem enxerga melhor não tem resposta porque está mal feita. E a mesma escolha aparece na engenharia que você usa todo dia. Uma tabela responde na hora e ocupa um armário. Uma fórmula cabe numa linha e cobre qualquer caso, mas exige calcular. Nenhum engenheiro diria que uma é melhor que a outra no abstrato. Depende de quanta memória, quanto tempo e quão exata a resposta precisa ser. E tem uma lição de método aqui que vale mais que o bicho, porque ela explica como um erro desse sobrevive décadas repetido por gente inteligente. A anatomia diz o que um órgão tem. Ela não diz o que ele faz. Durante muito tempo se olhou aquele olho, contou-se 12 e deduziu-se a função a partir do número, o que só funciona se o outro estiver rodando o mesmo programa que você. Foi preciso alguém treinar o animal, botar 2 cores na frente dele e medir o que ele acerta, para a resposta aparecer. E ela apareceu contrariando quem estava medindo, que é o sinal mais confiável de que a medição prestou. Contar peça é fácil, descobrir o que a peça faz exige perguntar ao dono da peça, na língua dele. É honesto dizer também o que continua em aberto, porque isto não fecha o assunto. Distinguir cor com precisão é uma capacidade entre várias, e o estudo mediu essa. A visão desse animal tem outras propriedades que ainda estão sendo estudadas, e um resultado que derruba uma lenda não vira automaticamente a última palavra sobre nada. O que ficou provado é específico e é o suficiente para mudar o que a gente conta. No teste de separar 2 cores parecidas, o bicho dos 12 sensores perde para o bicho dos 3. Isso basta para aposentar a frase de internet e para trocá-la por uma pergunta melhor, que é a pergunta que a ciência de verdade faz. Não quanto ele tem, e sim o que ele resolve com o que tem. E tem um detalhe do próprio estudo que merece respeito. O resultado contrariou a expectativa que a área inteira carregava, e foi publicado assim mesmo, numa revista que não facilita. Publicar o contrário do que todo mundo esperava é a parte cara do trabalho científico. E é a única coisa que separa uma medição de uma opinião com número em cima. E é por isso que este canal existe. A gente cresceu achando que perceber é uma questão de ter mais sensor, mais megapixel, mais microfone, mais dado. E a natureza fez o teste por nós e devolveu o contrário. O que produz precisão não é a quantidade de medidores, é a comparação entre eles. E comparação custa tempo. Todo sistema que perceba alguma coisa, do olho ao termômetro ao seu jeito de julgar uma pessoa em 3 segundos, está em algum ponto entre esses 2 extremos, muito sensor e nenhuma comparação, ou pouco sensor e muita comparação. Um é rápido e grosseiro, o outro é fino e lento. E o erro mais comum, o que enganou a internet inteira sobre esse camarão, é achar que o outro está fazendo a mesma coisa que você, só que com mais. Agora me conta aqui embaixo. Você prefere ser o olho rápido e grosseiro ou o olho lento e preciso? Porque a gente escolhe isso o dia inteiro sem perceber. Escreve, que eu leio todos. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve, que tem coisa boa vindo. E no próximo episódio a gente continua no mesmo assunto pelo lado mais impressionante dele. O olho não apareceu uma vez na história da vida e se espalhou. Ele apareceu sozinho, do zero, dezenas de vezes, em bichos que não tinham nenhum parente em comum com o olho, e quase sempre chegou ao mesmo desenho. Isto é Mundo em Detalhes.